Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis,
como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor dessa epístola, ele não assinou a carta, mas certamente e indubitavelmente o Espírito que inspirou ele nos é conhecido. O Espírito que inspirou essa carta é o mesmo Espírito que tem trazido a cada um de nós até aqui. E esse servo de Deus, ele, com muito cuidado, ao longo dessa carta, ele fazia exposições para os irmãos prestarem atenção na caminhada. Sabe, irmãos, nós temos que pôr atenção na nossa caminhada, pôr atenção na nossa vocação, pôr atenção em quem de fato nós somos, ainda mais do que isso, quem nós queremos ser, o que é que nós desejamos ser, ainda é melhor do que aquilo que nós somos. E ele busca lá atrás uma memória, para chegar aqui, do passado do povo hebreu, a caminhada, as obras, busca exemplos, porque aqui ele fala assim: também nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tão grande nuvem, uma multidão, estamos rodeados. Ele estava fazendo uma comparação. Aí tem as galerias, estão vendo? É como se fosse assim que ele fala. Lá em cima das galerias tem uma massa grande de irmãos olhando para nós aqui embaixo. Essa é a figura da linguagem. Eles estão querendo que a gente vença essa caminhada, porque eles venceram. E ele cita alguns aqui: Abel, Noé, Moisés, Josué, vai citando, Enoque, trasladado vivo, porque alcançou um testemunho que agradou a Deus, Elias, Samuel, Davi. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. É como se fosse assim uma espécie de uma corrida. E ele fala: e ninguém pode parar no meio do caminho, temos que chegar lá no marco. E como essa estrada que nós percorremos não é física, ela é espiritual, e nós não andamos propriamente com nossos pés biológicos, nós andamos com a nossa fé, com a nossa conduta. E essa estrada tem nome. Vocês lembram do nome dessa estrada? O Senhor Jesus disse: sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós vamos andar até chegar, não num marco de chegada, não para ser aplaudido ou quem sabe receber uma medalha no peito. As medalhas ficam velhas. O peito do atleta depois é peito de um velho senil. Mas não, atingirmos o final para sermos chamados moradores na cidade eterna. É a coisa mais magnífica que existe. E ele queria levar os homens a pensar, os irmãos hebreus a pensar. Preste atenção numa coisa, põe atenção nisso. Aqueles irmãos do passado, nossos antepassados, eles saíram do deserto, pelo deserto, saíram do Egito, mas eles foram contradizentes, eles não tinham fé. A palavra de Deus estava com eles, mas não estava misturado com fé no coração deles que ouviam. E eles murmuravam, levantavam questões loucas. E Deus ficou irado e jurou na ira dele: esse povo não entra no meu repouso. E por 40 anos pôs eles andando no deserto e eles não entraram no repouso, exceto somente 2, Josué e Caleb, porque eles não tinham o mesmo espírito que aqueles outros tinham.
Então aí ele vai fazendo esse paralelo. Vocês prestem atenção na caminhada dos hebreus, no passado, porque agora nós estamos em outra caminhada, e existem dois grandes concertos. O primeiro concerto, ele foi sacramentado com sangue. O grande problema é que o sangue do primeiro concerto, ele não ministrava mudança na consciência das pessoas. O próprio sacerdote, quando ele sacrificava, ele não conseguia purificar a si mesmo definitivo, e ele mesmo tinha que pedir pelos pecados dele próprio, porque ele também estava carregado de pecado. O primeiro concerto, então, ele não trouxe aperfeiçoamento. E ele chama atenção para o segundo concerto, magnífico demais. E não foi intermediado por anjo, porque o primeiro foi intermediado pela voz de anjo. O segundo não. O segundo foi o próprio Senhor. Ele desceu aqui se fazendo carne, e não foi, irmãos, diferente, sabe por quê? Porque ele precisava, o Filho, ele tem parte no sangue, tem parte no corpo. E Jesus, para se tornar então integrante dessa família aqui embaixo, ele tinha que ter corpo e sangue. Por isso que está escrito: corpo me preparaste. Então ele tomou a natureza humana, e debaixo da natureza humana ele podia ser tentado, sofrer, e ele foi tentado e sofreu. Por isso que o servo de Deus fala, ele é diferente daqueles sacerdotes antigos, porque quando você está passando uma aflição, uma tentação, ele sabe o que você passou, porque ele passou aqui embaixo também. Ele conhece os seus limites. O anjo não sabe nossos limites. O anjo não sente o que nós sentimos, irmãos, o que nós sentimos. O anjo não é capaz de entender a dor da separação, a dor da morte. O anjo não pode entrar dentro do sentimento de uma tentação humana, porque eles estão debaixo de outro ambiente. Eles não são humanos. Mas Jesus se fez humano. Ele se fez humano. Ele se misturou com a semente humana. É isso que o autor vai explicando. Agora vocês põem atenção nesse novo sacerdote, hein? Põe atenção nesse novo concerto, hein? Porque aquele primeiro foi com sangue de novilhas, sangue de animais. Mas esse outro não, foi com sangue do próprio Senhor, imaculado. E ele purificou todos os vasos aqui embaixo, que creem nele, e purificou até a memória lá em cima de uma guerra que passou. Esse é o sangue da aspersão, que fala muito melhor do que os sangues que já foram derramados. Por isso que ele fala, irmãos, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. A expressa imagem. Ele sustenta tudo pela força do seu poder. E é nele, nesse segundo concerto, que nós estamos firmando a nossa vocação definitiva. Agora que nós somos cristãos, servos de Deus, nós vamos caminhar percebendo isso. Se aquele povo recebeu uma reprimenda e não entrou lá no descanso, quanto mais nós, se não ouvirmos a voz do próprio Filho de Deus. E ele discorre dizendo: Josué não levou eles para um descanso. Eles não descansaram. Alguém que acha que tem descanso debaixo do sol? Quem já descansou aqui? Se o problema não bate na porta da sua casa, bate na porta da casa da sua vizinha. Se o choro não visita a sua família, visita a família do vizinho. A terra é um lugar, irmãos, é um vale de lágrimas. Aqui não é lugar de descanso. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Aqui nessa carta ele fala isso. Irmãos, prestem atenção, há um repouso para nós. Nós vamos entrar no repouso. Deus descansou das suas obras no 7º dia. Nós estamos entrando no 7º milênio. Nós vamos descansar agora num lugar alto demais, num sublime alto lugar. Nós vamos descansar para nunca mais ficar cansado. Porque o nosso sacerdote, ele ministra as coisas sagradas em nós e ele purifica a nossa consciência. É capaz de nos transformar de dia a dia, até
que a nossa mudança interior atinja a estatura necessária para nós receber o carimbo de cidadão definitivo e tomar posse da vida eterna. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Não se embarace com nada aqui embaixo, irmão e irmã. Não se embarace com as coisas dessa vida. Se desvencilhe das coisas mundanas. Se desvencilhe de coisas pequenas. Quem olha para cima tem que chegar à capacidade de enxergar aonde ele vai. Quantas pessoas perdem tempo aqui embaixo, irmão, com coisas pequenas, sem nenhum valor, são capazes de acabar uma amizade por causa de uma opinião ridícula de política, de futebol, de prazeres terrenos. Irmãos, nós temos que ter um coração mais elevado. Nós não podemos nos abalar com coisas pequenas. Nós temos que saber, irmão, aonde nós pretendemos chegar. Você não quer ir para o descanso? O descanso está proposto para nós. E se vocês olharem em volta no mundo, vocês vão afirmar sem medo de errar: eis que o Senhor está às portas. Está às portas. Olha, o pecado que tão de perto nos rodeia. Hoje o ser humano não sabe falar mais o que é pecado. A sociedade adotou toda a prática iníqua. Toda sorte de miséria é livre. Hoje as escolas, hoje os colégios, as universidades, irmão, toda sorte de iniquidade está aberta. Ninguém mais fala nada. Hoje não há limites mais para pecar. Está do seu lado batendo na porta o pecado te chamando. Por isso vale muito mais agora a resistência do que antes. Bem-aventurado é aquele que conserva-se a si mesmo puro nesse lugar impuro. Quem guarda a fé é o lugar onde as pessoas só têm fé em si mesmo. É o ego inflamado, é o eu levantado, é o grito do homem desse mundo, é a voz de Lameque que grita pela estrada da vida. Oxalá que nós tenhamos a voz santa, pura, lembrando lá atrás o que é evocado nessas testemunhas, que como se estivesse aqui nos olhando, igual Enoque. Por que Deus levou Enoque embora? Alcançou testemunho que agradou a Deus. Aliás, essa figura de Enoque é uma figura interessante. Ele foi o 7º homem da linhagem de filhos de Deus. Viveu 365 dias e foi arrebatado vivo, sendo o 7º. Eu penso que Enoque faz uma alegoria ao nosso descanso. Estamos entrando numa virada de milênio. Vocês sabiam que nós vamos ser arrebatados? O nosso descanso, o nosso sábado milenar está chegando. Nós vamos ficar 1000 anos com Cristo, em núpcias, em delícias. E a terra fica aqui, segue o seu curso por mais esse tempo. E nós seguimos o nosso curso, com a diferença que nunca mais sofreremos. O nosso descanso não tem mais fim. Por isso que nós não podemos nos embaraçar. Se o pecado está perto de você, não deixe ele te tocar. Não permita que ele te toque. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos. É a linguagem figurativa de Paulo. Saem correndo. É uma corrida de longa distância. Cada um de nós tem que chegar lá na ponta. Vamos correr. Não para, não desanime. Não pare de orar. Não pare de falar que Deus é bom. Não pare de falar que Deus está na sua vida. Fale para você mesmo. Converse com você mesmo. Senhor, eu sei que isso vai me ajudar. Os dias são muito maus, mas Deus continua sendo muito bom. Nós vamos chegar até o fim. Nós vamos vencer. Todo mundo fica assustado. Em vão ruge. Nós temos um hino que fala assim: em vão ruge a tempestade, a minha pátria está no céu. A tempestade está rugindo, mas a minha pátria não é daqui. As coisas não estão indo bem aqui embaixo, lá em cima elas vão bem. E Deus acerta nossos caminhos, irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus assentado lá em cima, no altíssimo comando do céu, Ele intercede por cada um de nós aqui embaixo. Todas as nossas petições estão perante Ele, e todos os ataques que você receber, Ele está de olho lá em cima. Ele é o intercessor definitivo na sua história. Olha para Ele. Se alguém decepcionou você, olha para Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Ninguém decepcionou mais, ninguém sofreu mais decepção do que Jesus. Já pensou? 30 moedas de prata, irmãos, é preço de um lotezinho michuruca. Avaliaram, o profeta falou, esse é o belo preço que avaliaram o Filho de Deus. 30 moedas de prata. Quanto que você vale, irmã? Quantos que você acha que nós valemos? Acho que não dá 300 reais para nós aí. Aqui você não tem que receber muito valor aqui embaixo. Você tem que saber que Deus é Ele que deu um grande valor para você, te resgatou a sua honra perdida em Adão. Você não pode saber que você é uma mulher feliz, que você é um homem feliz. O Espírito de Deus mora dentro de você, é a segurança absoluta. Ele escreveu a lei no seu coração e no seu entendimento, a sua palavra. Você conhece a verdade, você sabe aonde você vai, acha o que houver, você sabe, Deus está comigo. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Essa fé estremece as trevas. Glórias a Jesus Cristo. Recebe mais uma vez por essa pregação o avivamento dessa fé dentro de você. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu até não mereço não, mas Ele não me larga não. E eu da mão dele também eu não separo. E nós vamos junto. O alvo está lá, a Sião celestial. Eles queriam entrar em Canaã, mas Canaã teve tanto problema. Canaã não era um lugar definitivo, mas a nossa Canaã é. A Canaã de cima é definitiva, você tem que ir lá. Não pode desanimar no meio do caminho. O Senhor falou, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Você quer recuar? Ou você aceita essa pregação de fé hoje e pega o seu... Olha, irmão, pega os seus cacos, pega a sua cruz e vamos adiante. No meio do caminho o Senhor sara as suas feridas. Ele tira seus problemas e que você não sabe como resolvê-los, Ele resolve. Ele já resolveu tantas coisas na sua vida que você não tinha resposta, Ele resolveu. Você já teve situações que não dava para você sair, de lá você saiu e foi Deus que te tirou. Vai tirar você tantas vezes quantos forem necessários. Eu tinha 3 anos de idade, fui enterrado vivo dentro de uma caixa de água. A tábua bateu por cima. A minha mãe gritou, meu filho está lá dentro. Me tiraram lá de dentro. Com 3 anos de idade eu fui sepultado vivo. Mas o Senhor me tirou de lá pela mão do meu tio, pelo grito da minha mãe. Se você está sepultado na sua prova, Jesus te tira hoje pelo grito dessa palavra. Você não vai morrer. A sua fé não vai acabar. A proposta é boa demais, não é? Entrar no céu. Pessoas que pagam caro, eu quero conhecer um país de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, conhecer. Vai lá, conhece, mas aquele país, aquilo ali. Conheceu, já acabou. E lá em cima, hein? E lá em cima, hein? Eu lembro, sempre eu lembro, o que teve lá em cima e voltou aqui foi Paulo. E foi tanta coisa que ele viu lá, que vocês lembram o que aconteceu com ele? Deus deu ordem para o inimigo, bate nele, pode bater, sem dó. Porque toda vez que ele lembra que ele teve lá, ele começa a perder o juízo aqui, fica muito exaltado, bate nele. Ele falou, Senhor, eu não quero mais apanhar. Eu falei, vai apanhar sim. Porque você viu uma coisa tão boa que daqui a pouco você está soberbo, o seu ego tem que dar uma baixada. Eu vou dar uma baixada nele. Por isso que fala assim, ó, se vocês não aceitam a correção, vocês não são filhos. Sabia que Deus dá uns coros na gente? Dá. A disciplina moderna hoje não pode bater não. É educação positiva. Não pode bater não. Mas a educação nossa não foi assim não. E Deus dá um coro em nós, hein? Deus não segue essa pedagogia moderna não, hein?
Deus dá cor nos filhos dele. Como é que Deus dá cor? Dá. Você passa um processo em que você sai gemendo, doutor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E de grito em grito você não sai da casa de Deus. Tenha misericórdia, Senhor. E tem grito aqui que tem misericórdia. O Senhor vai tirar o chinelo da mão dele e vai te dar um tempo de paz, mulher. Glórias ao Senhor. A pedagogia divina não é pedagogia humana, não. Aqui os homens estão só acomodando, fazendo o ser humano ficar cada vez mais falso, hipócrita, mentiroso, egoísta. Não. Nosso modelo é outro. Esse modelo para nós não serve, não. Nosso modelo é bom demais. Mais sublime do que os céus. Nem os céus têm a sublimidade do Senhor. E Ele está lá, à direita do Pai, ministrando por nós. Você acha que não? Ministra. Se tem uma nuvem de testemunha que o servo de Deus evocou essa memória, uma nuvem de testemunha nos olhando. São os homens de Deus que passaram aqui, as mulheres. Agora não é essa nuvem só não, e os anjos? E o Senhor, hein? Olhando cada um de nós. Pensa que não. Pensa que não. Um acerto, uma firmeza no tempo da dificuldade. Pensa que Deus não conversa lá em cima? Lá em cima tem conversa, tem diálogo. Tem conversa lá em cima, o céu é vivo. Os anjos, de tempo em tempo, estão lá diante do Senhor. O Senhor fala com ele. Você viu lá embaixo a minha serva? Você viu meu servo lá? Que ele passou lá, ele ficou firme e continuou falando que não larga da minha mão de jeito nenhum. Passou uma decepção e ele volta à minha casa e fala que está tudo certo entre nós dois aí, ó. Tem muita forma de nós dar louvor a Deus, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha, se Jesus considera isso, aquele que suportou tantas contradições dos pecadores contra si mesmo, não enfraqueça vocês. Quanta mentira, quanta coisa foi levantada contra ele. Agora, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina e da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vocês entendem isso? Bastardo é um filho ilegítimo. Sabe por que nós somos filhos legítimos? Porque nós somos adotados em Jesus. Ninguém nasce filho de Deus na biologia da mãe. Nós nascemos filho de Deus quando nós cremos em Jesus e aceitamos Ele. Parar de aceitar a palavra, vira filho bastardo. E nós não queremos, nós queremos ficar filhos legítimos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está cansado? Caminhada. Correu, não chegou ao fim, cansou. O joelho está desconjuntado. Olha o que ele fala aqui. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Põe o pé no caminho do céu. Às vezes fica fazendo muito desvio, envolvendo em muitas questões, perde tempo com muitas coisas, e depois os joelhos estão desconjuntados. Desconjuntado é que ele não dá para andar direito. Não anda direito, tropeça, cai e está desconjuntado. Seu joelho está desconjuntado para caminhar nessa estrada. Hoje isso não vai te dar aqui uma bengala, não. Ele vai sarar seu joelho em nome do Senhor Jesus. Caminhar. Recebe a palavra da fé, segue adiante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês percebem isso aqui? Segui a paz com todos. Nós estamos aí numa época de briga em política, irmão. Servo de Deus não entra em briga não, hein? Servo de Deus tem paz com todo mundo. Quem não quiser ter paz conosco que não tenha. Nós temos paz com todo mundo. Seguir. E olha que interessante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês percebem isso? Para ver o Senhor, não adianta ser douto, não adianta conhecer as Escrituras, não adianta ser versado nas letras.
Não adianta ser religioso. Nós temos que ser santo. A santidade é que nos fará ver o Senhor. A ordem é essa: sede santo, porque eu sou santo. É a forma que nós temos de encontrar o Senhor. E tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É outro ponto. É possível ser privado da graça de Deus. É possível. A graça foi entregue e tem pessoas que se privam dela, porque entram em conflitos, amarguras, maledicências, discussões, divisões. Chega um ponto que a graça foi privada daquele coração. Já não se manifesta mais. Como que o Senhor pode ficar dentro no coração que tem ódio? Como o Senhor pode habitar num coração que deseja mal, que arquiteta, que intenta o mal, ou que se dá a prática do pecado? Sabiam que a prática do pecado, quando não traz arrependimento, chama iniquidade? Iniquidade é isso. É quando a pessoa peca e não se sente mais acusado. A prática de pecado já é rotineira, não sente acusação, ele se tornou iníquo. Pode porventura Deus ficar num coração desse aí? Por isso, queridos, que nós temos que saber, nós estamos indo para o céu. E ele usa uma linguagem forte aqui, ó, duas linguagens fortes. Primeiro, fala sobre Esaú, que vendeu o direito da primogenitura. A primogenitura era um direito que tinha dado pela lei, que o filho primeiro tinha mais bênçãos do que os demais filhos. Essa primogenitura fazia referência a uma coisa maravilhosa. A primogenitura fazia referência a Jesus Cristo, que ele foi o primeiro homem realmente filho de Deus. Ele é o primogênito, e sobre ele está escrito: o Espírito não lhe foi dado por medida. Então a plenitude da bênção estava sobre ele. A primogenitura era uma figura da pessoa de Jesus. E Esaú, por causa de um manjar, vendeu a primogenitura. Depois ele se arrependeu, mas se arrependeu de perder a bênção. Não se arrependeu, segundo Deus, de perder a primogenitura, de receber a bênção. E não se arrependeu conforme Deus exige um arrependimento. Judas também arrependeu, só que ele foi suicidar. Esse arrependimento não é segundo Deus. O arrependimento segundo Deus, ele muda o comportamento. Muda o comportamento. Esaú não teve arrependimento no padrão de Deus. E todas as vezes que nós errarmos, nós temos que ter arrependimento no padrão de Deus. Abaixar nosso rosto ao solo, mas principalmente falarmos com Deus: eu não vou mais fazer isso aqui não. E lutar para não fazer mais. Isso é arrependimento. Porque, irmãos, olha o que ele fala: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras. Sabe o que é isso? Teve um dia que Moisés subiu no monte Sinai, e no monte Sinai o Senhor tinha falado: olha, não quero que ninguém chegue aqui, hein? Se chegar aqui eu vou matar. Olha a palavra que Deus falou: se um animal tocar esse monte, eu mato ele. Ninguém chega perto. E uma fumaça saía lá de cima do monte, daquele monte. E veio uma escuridão, trovões, relâmpagos. E lá naquele lugar, a voz de Deus ecoava lá do meio daqueles trovões e falava com Moisés. E uma trombeta começava a tocar um sonido fortíssimo. E falava a voz de Deus, a trombeta tocando, o tremor, os trovões, o relâmpago. Ficou todo mundo com medo. Ô Moisés, olha o seguinte, conversa-se com Deus aí, nós não queremos entrar nisso não. Não queremos mais ficar aqui perto disso não, estamos com medo. Até Moisés ficou todo tremendo. Vocês não chegaram nesse monte. Nós estamos chegando agora em outro monte, muito mais magnífico do que esse. Não tem ninguém que vai morrer ao chegar nesse monte. É o monte de Sião, de cima. É para lá que nós estamos indo. Aquele primeiro monte, aquele povo não chegou.
Porque esse é o primeiro concerto. No segundo concerto você vai subir no monte. O rosto de Moisés desceu de lá brilhando. O seu vai brilhar aqui embaixo e vai subir brilhando para lá. Tem um sonido de trombeta que assustou os hebreus, mas tem um sonido de trombeta que vai alegrar esse povo. Quando o anjo lá do céu receber a ordem, o Senhor vai falar com ele: pode tocar a trombeta. E uma trombeta vai tocar, e nós vamos ficar com o coração cheio de alegria. A reta de chegada, está escrito lá, ponto de chegada. As testemunhas vão aplaudir. Vai ter uma festa só. Está perto o dia, irmão, que nós vamos chegar. O porto desejado está próximo. Próximo. Quanto mais a terra fica ruim, melhor para nós. É estranho falar isso, né? Mas quanto mais piora, mais a coisa fica boa. Porque nós sabemos, o Senhor já está chegando mesmo. Eu percebo agora. Está gravando a coisa, o pecado está tomando conta de tudo. Mas não está tendo jeito mais. Eu falo assim, eu não vou deixar a coisa ficar sem remédio. Por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Vocês não resistiram ainda até o sangue? Ele fala aqui. Porque aqueles irmãos do passado resistiram até o sangue. E não é só do passado remoto não, passado recente. Aqui mesmo na América Central. Tem crente aí, que esses ditadores aí mataram. Teve um deles aí que ficou bastante conhecido, pôs a mulher dele lá embaixo e falou com ele: se você não negar Jesus Cristo, nós vamos matar a sua mulher. Ele tremeu. Já tinha matado a filha dele. Ele tremeu. A mulher dele arrancou a mordaça e gritou: não nega! Não nega! Meus amados, nós não chegamos nesse momento ainda não. Vamos correr da guerra. Antes, pelo contrário, nós vamos robustecer nessa caminhada, encher o coração de poder, de fé, de graça, encher nossa vida de santidade. E que o Espírito Santo, por essa palavra, encha os espaços vazios do seu coração. Enche o seu coração de fé, de esperança, e faça você crer que você foi chamado para vencer essa caminhada. Lá na frente estão nos esperando. Estão lá. Vamos, não para. Não desanima. Caiu, tropeçou, levanta. Eu vi uma corrida de uns moços, tudo deficiente físico, outros com algum problema, alguma síndrome. Saiu correndo todo mundo para ver quem ganhava. E eu vi isso, achei tão maravilhoso. Um caiu e não deu conta de levantar, todo mundo parou. Ninguém correu mais. Por quê? Eu fiquei pensando, será isso? Eles foram lá, pegaram e levantaram. Chegaram todos juntos. Aqui tem um que pega você, que não vai chegar ninguém atrasado, nós vamos chegar junto. A reta de chegada está logo ali, ó. Quando você vê que a coisa está perdendo o controle, você não fica com medo, não, você fica alegre. Olha, pelo andar das coisas aí, já eu vou embora para casa. Nós não temos aqui casa permanente. Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas Jesus, Ele é o dono da casa, cuja casa somos nós. Ele é o dono da casa. Mais valor tem o dono da casa do que a casa, não é verdade? Ele é o nosso Senhor. Ele pegou você para trabalhar até você ficar bonita. Ele não vai largar você enquanto você não ficar bonita. Enquanto você não ficar bonita, Ele não vai largar de trabalhar em você. Vai te pegar no chinelo, na chibata, no couro. Você vai entrar no couro. A pedagogia de Deus não é moderna, não é antiga. Mas você vai ficar bonito, vai? Vai. Você pode, eu estou apanhando, tá? Mas vai acertar seu passo. Não vai entrar ninguém feio lá no céu. Todo mundo lá tem a aparência de Jesus. E por essa palavra, o Senhor te diz assim: ó homem, ó mulher, que crê na eternidade, não te assuste com a correção do Altíssimo, porque Ele corrige, faz a ferida e Ele sara. Ele sara a ferida. E tem muitas feridas que vão ser saradas por essa palavra. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Há um poder aqui nessa pregação para sarar a ferida aqui na congregação do Braço. E aonde você estiver ouvindo essa pregação,
esperança de que você não é uma mulher qualquer, você não é um homem qualquer, você não tem uma história qualquer. Deus te deu nome, sobrenome, história, futuro garantido. Tem uns que não tem aposentadoria, não tem plano de saúde, estou perdido. Se ficar doente, você tem garantia total com Jesus. Glórias a Jesus Cristo, o seu plano é perfeito. Aleluia, a beleza própria daqueles que habitam lá em cima já te aguarda. Lembra-te disso, nós temos que andar. O Senhor fala assim: minha alma não tem prazer naquele que recua. Você tem vontade de recuar, irmão? Tem, irmão? Não, nós não somos daqueles que recuamos, não. Nós vamos adiante. Davi teve uns homens lá com ele que é de admirar. Um dia teve um campo de lentilha lá. Teve um valente de Davi que eles foram tomar lentilha do povo de Deus. Eu falei assim: aqui ninguém toma lentilha do povo de Israel, não. Ele entrou lá no campo da lentilha, matou todo mundo, não ficou nenhum vivo. Teve outro que pegou, irmão, matou 800 soldados. Sabe por quê? Eles falaram o seguinte: ó, Deus é comigo. Joabe falou: vai aí, meu irmão, eu vou cá. Se Deus quiser nos dar vitória, que dê. Se não, seja feito como Ele quiser. Mas aqui da guerra nós não corremos, não, hein? Nós vamos adiante. Não pare, não desanime. Deus está no comando geral. Tem coisa que parece que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da história. Deus está no comando de tudo. Ele põe comida na boca da formiga, na boca da onça. Na sua casa não falta comida e no seu coração não falta pão. E a rédea da humanidade está na mão dele. Ele destitui poder. Tem poderes aí, irmão, que estão aí arvorados. De repente Deus tira do poder. Sabe o que é? A vida. Vocês lembram de Herodes? Ele fazia um discurso tão cheio, de repente morreu. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Nesse planeta Terra, aqui não tem Senhor. Não tem. Aqui todos são passageiros. Passam por aqui. Ainda falei ontem, anteontem, não sei. Aqui, ó, se pegar daqui a 100 anos, nós que estamos aqui, e vocês que estão escutando também longe, daqui a 100 anos, não tem nenhum de nós mais aqui. Cadê aquele irmão? Ah, já foi embora. E o irmão? Ah, já foi. Não tem nenhum aqui mais. Já passou. Que é glória humana? Glória é de Deus. E Ele vestiu essa igreja de glória. Vestiu de salvação, vestiu de esperança e veste com solução para os seus problemas também. Que grande nuvem de testemunhas. Quantos passaram aqui? Se eles pudessem vir aqui hoje testemunhar aqui nos microfones, hein? Elias ia falar: eu passei para 400 homens lá de Baal, eu estava sozinho, mas eu confiei no Senhor, desceu fogo do céu, a coisa ficou boa. Chamasse Daniel aqui, me jogar lá na cova do leão, tá cheio de leão bravo lá, mas quando eu caí lá dentro tinha um anjo lá junto comigo, a coisa ficou boa. Chamasse aqueles 3 hebreus aqui, e o fogo estava ardendo, estava queimando tudo, queimou até quem jogou a gente lá dentro, mas tinha um anjo lá dentro, a coisa ficou boa. A coisa está boa porque o Senhor está conosco. Não temas acerca do futuro. Descansa, descansa no Senhor. Deita e dorme, sossegado. Eu fico preocupado, eu não sei o que vai ser disso, daquilo outro, irmãos. Nós estamos no caminho da fé. Aquele barco de Noé não tinha nem leme, estava lacrado por fora. Ficou 1 ano aí andando aí nessas águas aí. 1 ano, já pensou isso? 1 ano sem leme, não sabia onde ia parar, não acabou comida, né? O leão não comeu a zebra, não teve confusão lá dentro. Deus estava lá dentro, organizou tudo. Essa arca aqui também, ó, aqui Deus põe tudo no lugar. Glórias ao Senhor. Essa arca aqui, sabe onde ela vai parar? Aquela parou no monte, essa aqui vai parar no monte de Sião.
Saque que está indo lá para cima. O Senhor vai nos levar em paz. O Deus de paz te acompanhe. A fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente não enxerga. Movimente seus passos. Não corra da guerra. Fica aí. Lembra aqueles homens do passado? Nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha. Vamos lembrar deles. Eu queria imitar isso aí, ó. Tem uns imitando artistas aí. Vai fazendo umas tatuagens, uns cortes de cabelo, umas roupas esquisitas. Imita esses homens aí do papai. Pode imitar eles. Tenta imitar um deles aí. Paulo falou, vocês podem me imitar. Podem me imitar. Por que ele teve essa ousadia? Porque ele falou assim, vocês podem me imitar. Sabe por quê? Que eu estou imitando Jesus. Vocês vão acabar imitando Jesus por consequência. É isso. Será que a nossa filha pode imitar nossas obras? Irmã, sua filha pode imitar suas obras? Irmão, seu neto pode imitar você? Faz hoje aqui uma ponderação hoje. Faz um balanço na sua história. Você que escuta essa pregação distante, seu neto pode imitar sua obra, seu filho pode falar que quer ser igual a você, sua filha pode falar, eu quero ser uma crente igual a minha mãe e minha avó, pode. Nós estamos caminhando. Não chegou o fim ainda. Tem tempo de consertar. O joelho está desconjuntado, o Senhor acerta. Faltou força, o Senhor dá força. O Deus de paz nos acompanhe. Deus seja louvado.